Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast dominical. E, é isso aí, mais um podcast de domingo, um domingo cinza porque voltou a ficar meio frio e por ter voltado a ficar meio frio, voltou a ficar um clima mais agradável. Eu não sei, eu não gosto de. No fim das contas, eu não gosto muito de frio. Contrariando provavelmente a opinião da maioria dos ouvintes, eu gosto mais do calor, porque eu sou um cara que eu não sou muito calorento. Para mim demora pro calor começar a incomodar. Por exemplo, se tá fazendo 30 graus, eu fico só de cueca, pra mim tá tranquilo. Eu não fico Eu não fico me incomodando com o calor, achando, ó, o calor. Sei lá, o calor parece que ele dá até mais liberdade. Por exemplo, agora eu não posso pegar uma cadeira e sentar fora de casa sem colocar um moletom, porque eu vou ficar sentindo frio e vai ser chato, vai ser chato. No calor eu posso sentar fora de casa só de cueca e tá tudo bem, entendeu? E na hora de dormir é só eu dormir só de cueca que tá tudo tranquilo também. Eu não vou me incomodar com o calor. A não ser que seja, sei lá, 35 graus, 37 graus. Aí talvez comece a incomodar. Mas até uns 30 eu acho que é tolerável. Até porque mesmo que seja 30 graus durante o dia, à noite sempre cai por uns 22, 20 graus e daí fica tranquilo. É diferente, sei lá, se você pega mais pro norte do país, de dia faz 35 graus e de noite faz 30 graus. Aí talvez seja difícil. Eu vi que na Flórida, o clima da Flórida é sempre calor. Agora a gente está indo pro verão aqui no Brasil e lá na Flórida eles estão indo pro inverno, né? E eu pesquiso lá o clima da Flórida, é sempre 35 graus de dia e 30 graus à noite, ou 37 graus de dia e 34 graus à noite. É sempre assim, uma variação de 4 graus só. Imagina, tipo, tá 28 graus durante a noite. Tipo, é 4 horas da manhã, que geralmente é o horário mais frio do dia, 4, 5 da manhã, 6 da manhã. E tá fazendo 28 graus. Aí realmente deve incomodar. Só que lá é a Flórida, né? Lá os caras têm ar-condicionado, lá os caras têm estrutura. Foda se o cara mora no Natal da vida, num Acre, na Amazônia. Aí deve ser complicado. Eu não sei. Mas eu tenho curiosidade de visitar esses lugares. A Amazônia eu tenho curiosidade de visitar. Eu tava pesquisando uns vídeos na internet sobre florestas. Me deu vontade de pesquisar, me deu vontade de ir pra floresta. Eu não sei porque deu hoje assim esse estalo. Ah, queria andar numa floresta. Aí você entra na floresta, você dá 10 passos, a primeira coisa que você vê é uma aranha do tamanho da sua mão. Aí você dá meia volta, você volta para a cidade e você fica mais 30 anos sem querer ir para a floresta, nunca mais reclamando da selva de concreto e do mundo moderno e querendo a natureza bem longe de você. Mas tirando aranhas, que devem ter muitos, deve ser interessante ir para floresta. Eu acho que eu nunca acampei em uma floresta propriamente dita. Pelo menos não. Se eu acampei era uma vez só quando eu era criança. Mas não jovem assim. Jovem não faz mais isso, né? Aliás, jovem não faz mais nada. Ou eu estou muito deslocado no mundo, o que talvez seja uma possibilidade. Mas não é. Parece que não tem mais uma variedade de hobbies assim. Parece que até o jovem, quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai em algum evento, em alguma festa,
que já tá tudo organizado e ele vai lá e com um monte de gente fica pulando naquelas músicas eletrônicas ou naquele funk com aquela mesma batida. Não tem algo mais independente, que, tipo, você faz você e mais quatro amigos, ou então você, sei lá, você tem uma namorada, você pega mais uns amigos que tem namorada também, pega aí uns três, quatro casais e vão pro meio do nada acampar. Parece que hoje não existe mais isso. E me deu vontade, cara, de não acampar, esse negócio de dormir fora de casa eu acho bem chato. Só que às vezes é necessário, porque eu não sinto vontade de acampar, mas eu estou com vontade de andar numa floresta, caminhar por uma floresta e, sei lá, ir descobrindo o que que tem numa floresta, coisa assim. Só que, só que é ruim também, porque provavelmente se o cara quiser realmente fazer uma porra de uma caminhada, deve ser umas 3, 4 horas pro cara fazer uma caminhada decente. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de caminhar nos primeiros 40 minutos. Depois começa a encher o saco, depois o braço começa a ficar amortecido e eu começo a querer voltar para casa já. Eu preciso sair um pouco de casa para caminhar e daí eu já preciso voltar. Saio assim, tiro aquele peso das costas, dou aquela suada e daí já volto para casa. Mas é que antes eu morava numa cidade que era muito pequena, então eu morava no centro da cidade, só que eu caminhava 5 quilômetros eu já estava saindo da cidade. E como eu morava no interiorzão, saindo da cidade você só tinha mato e pinheiro, mato e araucária. Então era muito fácil quando você quisesse, sei lá, se conectar com a natureza, você caminhava 6 quilômetros e você já estava no meio do mato, não precisava. Aqui não é muito diferente, para ser bem honesto. Não é muito diferente não, que é outra cidade pequena. E eu também moro no centro, mas aqui eu preciso caminhar um pouco mais, e mesmo assim eu não sei explicar. É mais difícil você chegar num lugar onde tem mais mato. Ou eu que não conheço direito a cidade. Mas ainda assim, o mato, vamos dizer assim, é de fácil acesso. Fico pensando quem mora, por exemplo, no centro de Curitiba ou no centro de São Paulo. Como é que deve ser? Deve ser meio estranho para essas pessoas. Para quem nasceu, não, a pessoa não deve sentir falta, mas sei lá, para quem vem do interior e vai para uma cidade grande dessa, deve ser estranho. Você tá lá, você só vê prédio para onde você olha. Deve ser, eu não sei nem como é que o pessoal faz, sei lá, para dar uma corrida na rua, uma São Paulo da vida, só tem gente na calçada. Eu lembro que uma vez só eu andei por São Paulo, porque eu fui visitar meu avô e eu tinha uns 9, 10 anos e ele morava lá. Aí uma vez só eu andei, tentei andar por São Paulo e é horrível, cara. É muita gente na calçada, é muita. E é uns prédios que não acaba mais. Quando eu era criança eu achava aquilo muito legal. Nossa senhora, que coisa maluca, prédios, olha só. Porque é uma criança e no interior, o cara chega numa cidade grande, o cara olha aquilo, o cara fica deslumbrado. Aí eu vi um avião passando perto e eu falava, caralho, deve ser muito da hora morar aqui. Você vê avião todo dia. E hoje eu percebo que devia ser um saco morar naquele lugar. Imagina se morar num lugar e é 3 horas da manhã você está escutando o voo de avião. Mas eu achava da hora aqueles prédios sem fins naquela época, porque eu era criança. Mas eu fico pensando como é que deve ser o lazer de uma pessoa. Tipo, sabe, a pessoa ela só quer sair da casa dela e dar uma corrida, por exemplo. Uma coisa bem simples.
Como é que você faz isso em São Paulo? Porque parece um lugar tão, pelo menos pelo que eu vejo no, sei lá, no Google Imagens, no Google Maps e pelas poucas lembranças que eu tenho de estar lá, parece um lugar que só tem prédio e não tem espaço para você nem caminhar direito, quem dirá correr. Então eu não sei, e também parece que é um lugar que não gosta muito de mato. Eles não têm muito mato lá. Só tem concreto e poluição. Então eu não sei como é que só se dependendo do bairro. Ah, claro, dependendo do bairro deve ter lugares arborizados, com praças gigantes. Mas para a maioria das pessoas, para quem não mora muito no centro, deve ser um lugar meio, sei lá, pega aquele pessoal que não mora num lugar bom de São Paulo, mora, sei lá, no lugar mediano de São Paulo, onde só tem prédio e não tem nada de bom além de prédio e calçada. Como é que essa pessoa faz para? Eu acho que é por isso que em São Paulo é justificável você ir para academia só para usar esteira, entendeu? Eu ficava me perguntando, mas por que que as pessoas usam esteira ao invés de correr na rua? Provavelmente as pessoas que começaram com essa moda de usar esteira é porque elas moravam em cidades grandes e não tinha como correr na calçada. E a pessoa, pô, vou usar uma esteira, não tem como. Aí o pessoal do interior copiou porque achou legal, achou cool, e começou, ao invés de correr na rua, usar uma esteira sem motivo nenhum. E por isso que você tem um monte de gente que pode simplesmente correr na rua e usa uma esteira sem motivo nenhum. Mas eu acho que foi por isso que surgiu a esteira, então. Provavelmente foi por causa dos grandes centros, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que sei lá, o cara ia tentar correr na rua. É uma hipótese também. Posso estar absolutamente errado, mas sei lá. O pessoal viu que tinha gente demais, estava estranho, tinha muita gente nas cidades. E passou, cara, não vai. Se eu quiser correr, não vai ter como correr nessa multidão de gente. Daí inventou a esteira. E o cara correu na esteira. E aí desceu pro interior e os caras correm na esteira sem saber por que estão fazendo isso. Sem saber que aquilo não é melhor que correr na rua. Era só um paliativo para quem não conseguia correr no centro de São Paulo, por exemplo. E é isso, mas me deu vontade de ir para uma floresta. Eu acho que eu nunca entrei em uma floresta. Até porque é um saco entrar em uma floresta. Por mais que seja bonito, deve ser muito chato entrar em uma floresta. Você tem que se preocupar com bichos, tem que se preocupar. Você fica todo sujo, entendeu? Floresta é ótimo se você chega num. Você tem uma trilha certinha, ou se tem, sei lá, floresta é ótimo para você ver meio de longe, assim. Eu lembro que por exemplo, na minha outra cidade tinha um campo enorme de araucárias, só que eu via elas meio que de longe, porque tinha um caminho certo para você poder caminhar, correr, que não tinha árvore ali, não tinha nada. Só que a floresta ficava perto. E isso já é o suficiente. Você não precisa entrar na floresta para você sentir a natureza. Às vezes, só o fato de você estar perto de uma floresta parece que você fica menos mal, você fica mais leve. Eu não sei se é algo espiritual, algo energético, ou só o simples fato de você estar num ambiente mais natural, que foi o ambiente que você foi feito para estar. Porque não é muito natural você ficar dentro de casa olhando para uma parede feita de concreto ou para uma tela feita de plástico. O natural é você caminhar, movimentar seu corpo e ver árvore, ver mato, ver o que mais? Ver terra. E esse é o natural. Só que como a gente mora nós vivemos em uma sociedade que nos coringa todos os dias, a gente tem que
vê muito mais concreto e muito mais plástico do que do que a natureza. Então eu acho que quando você consegue, enfim, sair um pouco disso e voltar para o teu estado natural, vamos dizer assim, você descarrega, você dá uma descansada para o seu corpo, que parece que ele está sempre em um estresse constante para conseguir lidar com o fato que ele não está vivendo da forma que ele foi feito para viver. Então quando você fica próximo, não necessariamente entra, mas fica próximo de uma floresta, você já fica mais tranquilo. É como se o seu corpo se acalmasse, ele se sentisse em casa e você não precisasse ter nenhum mecanismo de defesa enquanto você está nesse tipo de ambiente. Aí você volta depois para o seu contexto, para a sua rotina, mas o teu corpo ele está, entre aspas, recarregado, porque ele passou um tempo sabendo que o estado natural dele está ali ainda. Eu acho que é isso. E tem também que diz que floresta ela tem um lado espiritual e um lado energético muito aflorado. Um papo de New Wave isso daqui, né? Mas eu não sei por quê, mas realmente parece que as coisas são mais simples e mais limpas quando, quando você está caminhando por um ambiente que tem menos concreto e mais verde, mais natureza, mais árvore. Eu posso dizer isso porque eu sou um cara que caminho bastante e caminhava muito, muito mais antes. Enquanto eu ainda estava na cidade, um carro passando, com concreto, o chão de asfalto, é uma vibe. Quando eu finalmente chegava em uma. Quando eu chegava fora da cidade, quando eu saía da cidade e tinha menos carro, tinha mais natureza, parecia que a minha mente ela ficava mais livre para pensar de verdade. Parece que enquanto eu estava caminhando na cidade, tinha alguma coisa tampando a minha cabeça. E quando eu saía e ficava num ambiente mais próximo da natureza, alguma coisa ficava mais fácil de absorver as coisas. Ficava mais fácil de pensar, ficava mais fácil de raciocinar. Aí eu não sei por que é assim, mas é assim. Eu fico pensando, se o simples fato de eu ficar em um ambiente um pouquinho mais afastado da cidade, um pouquinho mais de verde já faz isso com a minha cabeça, imagine ficar em uma floresta densa, longe de tudo. Imagine o quão afiada pode ficar a mente da pessoa. Aí eu não sei, mas é interessante pensar. É porque também eu estava vendo hoje uns vídeos sobre árvores, diz que tem árvore que tem 300 anos de vida, tem árvore que tem 700 anos de vida, tem algumas árvores que têm mais de 4.000 anos de vida. Imagina, querendo ou não, a árvore ela é uma espécie de ser vivo. Ela é um, não, ela é um ser vivo. E imagina um ser vivo que vive mais de 4.000 anos, entendeu? Imagina uma árvore que tem mais de 4.000 anos. Ela estava aqui antes do Império Romano existir, antes de Jesus existir. A árvore estava lá, crescendo. Cara, imagina, não tem como não dizer que tem alguma coisa até espiritual naquilo ali. Você não fica nesse mundo por 4.000 anos e não tem uma carga energética enorme. Não tem como. Alguma coisa tem. Deve ter, deve ter. Eu não sei. Acho que o simples fato de você estar perto
de algo que está há tanto tempo nesse mundo faz você se sentir melhor, porque faz você se sentir mais, sei lá, acolhido ou mais sábio, eu não sei. Mas é louco pensar nisso. É muito louco. Pensar que tem coisas que estão vivas há mais de 4.000 anos. Só que daí tem que ser planta, tem que ser árvore. Imagina se existisse algum bicho que está vivo por todo esse tempo. Se bem que dizem que existe no fundo do mar, diz que tem águas vivas que nunca morrem. Tem uns bichos assim que nunca morrem também. Só que é bem mais raro de encontrar. A árvore é mais fácil de você encontrar, é mais acessível. Mas qualquer árvore, mesmo não vivendo 700, 800 anos, qualquer árvore facilmente, qualquer árvore madura aí tem 100 anos. Eu lembro que tinha um pinheiro, tinha não, tem até hoje um pinheiro no lugar que eu morava, do lado do banco. E desde que eu era criança, aquele pinheiro, ele tá lá, ele tem o mesmo tamanho, ele nunca mudou. Eu tinha, sei lá, 10 anos ele já tava do mesmo jeito. Provavelmente quando eu nasci ele já tava do mesmo jeito. Então, imagina você. E ele era só um pinheiro. Quando eu saía da cidade, eu vinha centenas desses, todos adultos. Eu acho que não é exagero falar que cada um daqueles pinheiros tinha no mínimo uns 60 anos de vida, alguns até 100. Imagina você tá num lugar onde a poucos metros de distância tem um monte de coisa que tem mais de 100 anos de vida. Não tem como isso não ter uma carga energética imensa. Aquilo lá tá vivo antes da Primeira Guerra Mundial acontecer. É... Ironicamente, essas coisas, essas árvores vivem anos, décadas, séculos às vezes. E o que mete o barato nas pessoas mesmo são uns cogumelinhos que vivem 2 dias. Ele vai, ele nasce, fica um dia vivo e morre. E daí a pessoa vai e come aquilo ali. E ela vê duende, vê helicóptero, vê OVNI. É muito maluco, cara. Não tem como não soar New Wave quando você para pra pensar em como é que é a natureza. É um negócio sinistro, é um negócio estranho. Aí deu, não sei porque, vontade de pesquisar espíritos na floresta. E daí tem uma, um canal que eu já estava acompanhando fazia algum tempo, que é de uma mulher falando que ela vive na Inglaterra, depois ela estava vivendo na Escócia, e ela estava explicando como é que era e não sei o que. E aí eu pesquisei isso, que era um assunto completamente, eu não esperava encontrar esse canal dela pesquisando isso, e apareceu um vídeo dela falando. O nome do canal dela é A Puri Guri. Ela faz uns vídeos falando sobre como ela fala. Ela aprendeu vários idiomas, como ela morar lá fora. É um canal interessante. Só que nesse vídeo ela não estava falando sobre isso. Ela estava falando sobre uma experiência que ela teve na Amazônia, vendo espírito. Aí eu fui ver. Porque eu sou assim, quando é um canal que só fala sobre ver espírito, tipo um Spook House da vida, eu não boto fé. Porque o cara, ele faz o público dele em cima daquilo. Aí fica foda você acreditar no sujeito. Mas quando é uma coisa, uma pessoa que faz o conteúdo completamente diferente, e do nada ela faz um vídeo, só um vídeo, falando sobre isso e depois ela segue a vida dela e nunca mais fala sobre isso, é esse tipo de relato que eu gosto de ver. E, tipo, aqui do Marcelo Brigadeiro, o cara, ele só faz vídeo de política, de luta, e só que lá na entrevista dele com o Arthur Petri, ele fala um pouco das experiências sobrenaturais dele, mas ele falou daquilo e depois seguiu e não falou mais. É desse tipo de relato que eu gosto, porque daí
Eu não sei, parece que fica mais fidedigno, entendeu? Porque faz sentido. Ninguém em sã consciência gosta de ficar entrando em contato com algo sobrenatural. No máximo a pessoa tá, ela viu que existe alguma coisa, mas beleza, chega, fiquei sabendo que existe, não vou ficar mexendo com isso. Em tese, esse comportamento normal das pessoas. Então é desse tipo de relato que eu gosto mais. E daí a mulher fez um relato que ela acampou na Amazônia, teve umas experiências sobrenaturais, e eu pensei, caralho, deve ter então. Deve ter uma energia diferente, dependendo do lugar. Até porque, como a árvore é uma das poucas coisas vivas que existem depois de anos e anos e anos, pensa, por exemplo, às vezes uma pessoa ela morre e ela fica apegada aos parentes dela. Aí o espírito dela fica seguindo, vagueando os parentes. Uma hipótese. Aí os parentes morrem também. Aí, sei lá, alguns parentes vão para o céu, os outros ficam vagando na terra. Os que ficam vagando na terra, chega uma hora que todos os parentes dessa pessoa morreram e tomaram rumo, ou foram para o céu, ou foram para o inferno. E ficou só ela vagando ali, perdida na terra. E os séculos foram passando, até que chega uma hora que a única coisa viva que existia na vida da pessoa na hora que ela morreu, além dela mesma, é uma árvore antiga na região. E daí ela se apega a essa árvore porque é a única coisa viva que sobrou dos tempos que ela era viva. E por isso que árvores têm essa carga emocional tão alta. Carga emocional não, carga espiritual, carga energética, não sei. Não sei, mas é uma hipótese. Para mim faz sentido. E, enfim, é isso. Esse podcast foi isso. Mato, floresta e cogumelo. Falando em cogumelo, eu estava pesquisando sobre cogumelo também, a diferença entre cogumelos e LSD. E apareceu outro vídeo do Bat Spirit explicando sobre isso. E eu não sei porque eu falei sobre isso, mas eu ouvi o vídeo. E foi isso aí. Mas por hoje só, vai ser o podcast mais curto sobre mato, floresta e espíritos. Então é isso, falou. Pensando bem, vamos tentar mais um pouquinho, vamos tentar ir um pouquinho além aqui. É, Vamos tentar estender um pouquinho o podcast. Eu falei que queria terminar porque eu queria, na verdade, dar uma mijada. Então eu resolvi pausar, mas vamos tentar mais um pouco. E voltando a falar sobre o Ruivo Mágico, sobre o Bat Spirit, é engraçado ver que nesse vídeo que eu vi dele, ele ainda tá, ele tava aquele papo, ah, eu matei meu ego porque eu vi, eu usei os cogumelos, e daí com eles eu entendi como é que as coisas eram e agora eu batalho contra o meu ego e não sei o que. E o conteúdo dele era feito basicamente em cima de matar, enfrentar o próprio ego e, e se tornar uma pessoa mais iluminada. Aí, na primeira vez que atacam o ego dele, ele surta. É muito estranho isso. Outra coisa interessante também é que os cogumelos, que em tese as pessoas falam que eles trazem a iluminação e eles fazem você ficar mais sábio, mais perto de Deus, fazem você ver coisas. É engraçado que eles têm um tempo de vida muito curto, enquanto as árvores têm um tempo de vida muito longo.
E eu sempre me sinto reflexivo quando estou perto de árvores. Não quando eu tô perto, por exemplo, não acontece, é que quando você vai ficando perto do mato, tem grama, tem mato e tem árvore. Mas parece que quando é um ambiente mais aberto, com menos árvores, eu não fico tão reflexivo assim. Agora, quando eu tô perto de um ambiente onde próximo tem bastante árvore, é uma floresta um pouco densa, eu fico mais reflexivo. Não sei, não é a viagem da minha cabeça, mas não seria uma alegoria, não seria interessante que os cogumelos que têm uma vida tão rápida, eles, eles meio que atalham a sua percepção das coisas, eles, sei lá, entre aspas, te mostram coisas que você não conseguiria ver sozinho e talvez eles façam você chegar a conclusões que você não chegaria sozinho, ou demoraria muito tempo para chegar. Então, enquanto o cogumelo ele meio que serve como uma muleta para você chegar no estado de consciência que você não conseguiria sozinho. Quando você tá, pelo menos quando eu, sempre nos momentos que eu tava precisando pensar e eu caminhava, eu chegava perto de um ambiente com muitas árvores, era como se eu não precisasse de uma muleta, mas o meu estado de eu ficasse naturalmente mais reflexivo e naturalmente eu conseguisse pensar em soluções para os meus problemas da minha vida. E é aquela coisa que eu falei, enquanto eu estava na cidade, eu só estava correndo, escutando música e aproveitando o momento. Mas quando eu chegava mais perto desses ambientes mais afastados, é como se isso fosse dando lugar a uma reflexão e eu fosse pensando, me tornasse mais pensativo mesmo sem estar planejando aquilo. É claro que já aconteceu de eu sair só para pensar, dar uma caminhada com o intuito de espairecer dentro da cidade mesmo e conseguia também, tranquilamente. Mas, mas mesmo assim, quando você está em um lugar mais próximo da natureza, você fica, é como se tivesse algo, é como se o teu modo reflexivo ganhasse um turbo, como se o teu, não é a sua capacidade de pensar necessariamente, mas de refletir. Refletir é uma forma de pensar, mas é diferente. Porque pensar é uma forma mais, pensar é mais mente. Pensar é você usar a sua mente como uma ferramenta para fazer alguma coisa. Quando você está resolvendo uma equação matemática, você está pensando com a sua mente. Mas, por exemplo, quando você está realmente olhando para dentro da sua vida e de quem você é, você não está olhando, você não está usando só a sua mente. Você está usando o seu eu completo. E esse eu completo, essa reflexão, fica muito mais fácil em um ambiente mais verde, mais natural. Fica mais confortável fazer isso nesse tipo de ambiente. Então, não sei. Mas fica aí a reflexão. E é por isso, eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria morar em um lugar pouco violento, perto de uma floresta e não, talvez não necessariamente
fora da cidade, mas um lugar um pouco afastado da cidade, talvez. Porque imagina você ter esse estado reflexivo sempre, porque você está sempre perto de um lugar natural. Ou talvez não também. Porque o que deve ter de bicho, o que deve ter de cobra, de aranha. Ah, não. Não, inclusive eu lembro que uma vez eu fui caminhar. Eu fui caminhar. Isso foi muito estranho. Foi depois de um acidente que eu tinha sofrido, que eu tinha sido atropelado. Aí eu fui caminhar no lugar que eu sempre caminhava para ver os pinheiros e pensar na vida. E sempre tinha umas construções de pedra e você passava por elas. Tinha meio que um corredor de pedra, tinha uma parede de pedra de um lado, uma parede de pedra de outro e um corredor no meio que é onde você passava para subir e poder ver, ter uma vista melhor dos pinheiros. E eu sempre fazia aquele caminho normal. Aí nesse dia eu cheguei e fiz esse caminho normal. Eu sempre sentava num lugar quando eu subia lá em cima e nesse lugar, nessa vez fui sentar também e eu vi e uma coisa saltou na minha perna e eu levantei e eu vi que era uma aranha. Eu fiquei nervoso, eu fiquei com medo, porque eu não gosto de aranha, eu tenho medo de aranha. Aí eu vi que tinha outra ali. Aí beleza. Aí eu fiquei de pé, resolvi não sentar mais. Fiquei vendo o pôr do sol, vendo a vista e resolvi voltar para casa. Já estava meia-noite, daí eu comecei a perceber que tinha muitas aranhas. Aí parecia cena de filme de terror. Eu liguei a lanterna do celular e comecei a iluminar. E sempre que eu passava a lanterna tinha uma aranha, depois tinha outra um pouco menor. Só que as um pouco menor, elas tinham, sei lá, uns 3 centímetros. E as maiores tinham uns 8 centímetros. Só que estavam todas paradas também, elas não estavam se mexendo. Elas estavam todas paradas. E aí eu desci aquele caminho que eu tinha subido de novo. E resolvi iluminar a parede de pedra para ver se tinha mais alguma aranha. E tinha várias. Assim, parece que a parede estava enfeita. Parecia que as aranhas eram enfeites. Terminava uma aranha e já começava outra. Eu nunca tinha visto aquilo antes naquele lugar. E nunca vi depois, porque eu voltei naquele lugar várias vezes. E eu achava que que de certo elas apareciam no pôr do sol, elas saíam. Mas eu voltei outras vezes lá, meio que com o pé atrás, mas voltei, mesmo no pôr do sol e nunca mais vi aquilo. Foi só aquele dia. E antes daquelas aranhas, em casa também apareceu um monte de aranhas grandes, mais de uma vez. Elas estavam aparecendo com frequência lá em casa. E depois aconteceu aquilo nesse lugar. E depois que eu me lembre, não apareceu mais. E agora, mesmo morando num lugar ainda mais quente, é muito raro ver uma aranha. Ainda bem. Mas aquilo foi muito estranho e foi bem pontual. Um monte de aranha aparecia aleatoriamente na minha vida naquela época e depois aparece sempre, sempre tem alguma, mas com aquela frequência nunca mais mesmo. Foi muito estranho e é isso. E é por esse motivo que, por mais que seja um lugar relaxante, eu não gosto da ideia de morar perto do mato por esses motivos. Mas, mesmo assim, morar em uma selva de concreto não parece ser muito melhor, porque com uma aranha você lida,
relativamente fácil. Agora, os males de uma cidade gigante, tipo assaltante, tipo tráfico, tipo trânsito, aí também não dá. Mas é isso. Agora sim eu estou indo embora. Estou indo embora não, mas estou finalizando este podcast e até a próxima. Fui!